Olá, meus alunos, estamos de volta, mais uma aula remota, né? Acompanhando o nosso livro didático, certo? Vocês do sétimo ano já têm seus livros, vocês acompanhem depois lá no seu livro esse assunto, tudo que está no livro está aqui, eu tenho apenas transferido para os slides para que a nossa aula seja mais clara e mais dinâmica, tá certo? Mas você pode conferir tudo isso no livro. Nós vamos falar agora sobre as cruzadas. Estamos falando ainda daqueles movimentos na Europa feudal, né? Falamos de tantas coisas importantes como as invenções daquele tempo, né? E tal. E agora nós vamos ver o movimento das cruzadas. Que importância esse movimento teve? Por que se chama cruzadas? Né? Qual a importância dele para a igreja, para a Europa, certo? Enfim. Então, desde o século V ou século V, né, os cristãos europeus peregrinavam a centros religiosos como Jerusalém e Santiago de Compostela. Então, os cristãos iam para esses lugares para visitar, para ter o seu momento de fé. Então, eles visitavam Jerusalém, principalmente o túmulo de Jesus Cristo, e Santiago de Compostela, que é uma cidade na Espanha, que também era visitado, porque lá tinha um grande santuário e eles visitavam, né? E eles iam para pagar promessa, fazer pedidos, né? Ou como forma de penitência também fazer alguma coisa lá, certo? Em 1071, certo? No século XI, os turcos da religião muçulmana, eles conquistaram Jerusalém, não é? Eram muçulmanos. Jerusalém, até esse tempo, era uma cidade cristã. Os cristãos dominavam, tinha um grande centro lá, uma igreja grande, mas Jerusalém terminou sendo conquistada pelos muçulmanos e aí deixou de ser cristã e passou a ser muçulmana, certo? E aí o que aconteceu? A primeira coisa que esses muçulmanos fizeram foi proibir os cristãos de visitar o túmulo de Jesus, certo? E isso aí causou muita insatisfação aos peregrinos que iam para lá, para Jerusalém, para visitar o túmulo de Jesus. Então, em reação a isso, em 1095, começou a primeira cruzada, liderada pelo Papa Urbano II, que era o então Papa da época. Essa cruzada foi convocada, certo? E os cristãos deveriam participar dela para expulsar o que eles chamavam de infiéis lá de Jerusalém. Então, o que fizeram? Convocar as cruzadas. E o que significa cruzada? Está aqui a definição. Expedição militar que partiu da Europa entre os séculos 11 e 13 a fim de combater os muçulmanos do Oriente e retomar a Terra Santa. Então, cruzada foi uma expedição, né, convocada pela igreja e pelos reis da Europa para simplesmente expulsar os muçulmanos da Terra Santa, certo? Então, isso significa a palavra cruzada e o movimento cruzada. Agora, por que chama-se cruzada, né? Os participantes das cruzadas consideravam-se marcados pelo sinal da cruz. Eles diziam que neles tinha o sinal da cruz. E também eles bordavam, certo, o símbolo da cruz nas suas roupas. E eles empunhavam a espada e a cruz, né, simbolizando a guerra para expulsar os muçulmanos, e a cruz simbolizando o Cristo. Por isso o movimento foi chamado de cruzadas, por conta disso. Daí o nome cruzadas. As cruzadas reuniram milhares de pessoas. Então, que tipo de pessoa participou desse movimento? Quem eram as pessoas? De que área? De que classe social? De onde vieram? Então foram homens, mulheres, até crianças, nobres, que eram os ricos, os poderosos, os camponeses, né? E todos os que se interessavam em participar estavam ali para irem, né, nessa cruzada. Vale salientar que os nobres eram poderosos financeiramente, iam a cavalo. E os demais, que não tinham tanta condição, iam a pé, certo? Iam a pé e sem armas, certo? Sem armas. A maioria ia a pé, certo? Você tem uma ideia. Então era aquele grupo a pé na frente,
e os que vinham atrás a cavalo eram pessoas com mais possibilidades, né? Certo? Agora, que motivos aconteceram para que a cruzada pudesse ser uma realidade entre os europeus para marchar contra a Terra Santa? Os dirigentes da igreja, o clero, os padres, o papa, queriam desviar a violência praticada pelos nobres na Europa. E aí, simplesmente convocaram as cruzadas para que esse povo saísse, porque a violência estava muito grande na Europa. E eles saindo, a violência diminuiria. Esse foi um dos motivos. Outro motivo era porque os mercadores ambicionavam aumentar o comércio com o Oriente. Então eles se interessavam, eles queriam fazer comércio lá, porque o comércio aqui estava muito fraco na Europa. Indo para lá, eles podiam fazer um intercâmbio e poder assim comercializar mais. Outro motivo foi que os nobres esperavam, os que tinham condições, obter terras e outras riquezas de lá. Então esses foram alguns motivos. Ainda tem outro. As pessoas comuns, os mais pobres, que não tinham qualquer esperança de vida na Europa, esperavam obter uma salvação eterna, pois a igreja prometia aos participantes o perdão dos pecados. Então, pessoas que não tinham nada a perder, eles iam lá porque na esperança de obter perdão da igreja. Então, esses foram alguns dos motivos, né, que levaram as pessoas a participar da cruzada e a igreja a convocar as cruzadas, ok? Aqui eu tenho um mapa, ele não está tão visível assim, mas eu vou mostrar nesse mapa, através dessas linhas. Olha, nesse quadro aqui está, certo, uma legenda mostrando algumas coisas nele. A parte amarela do mapa é a parte em que o cristianismo dominava. Essa parte amarela aqui, ó, toda cristã, ok? A parte rosinha aqui, rosa, certo? Era o domínio dos muçulmanos. Olha, o islamismo dominava essa região todinha, certo? Aí aqui nós temos Jerusalém, está aqui, certo? E nós temos a Europa, aqui. Então eles tinham que fazer toda essa viagem para chegar a Jerusalém. E olha que iam a pé, viu, gente? Olha, tudo isso, e não era perto não, viu? Então veja bem, a primeira cruzada com a linha azul, ela saiu da França, certo? Passou por essa parte da Europa, chegou em Constantinopla, que era a capital, né, do Império Romano do Oriente, desceu, foi até a cidade de Edessa, Antioquia, Trípoli e chegou a Jerusalém, ok? Agora, a cruzada número 2, em verde, ela saiu de Paris, também na França, fez o mesmo percurso da primeira cruzada, só que desceu uma parte por mar e outra aqui mais ao sul e chegou até Antioquia. Uma foi para Jerusalém, outra foi para Antioquia, duas cidades no território de Israel. A cruzada número 3 em vermelho saiu da Inglaterra. Veja que ela desce por mar até o Estreito de Gibraltar, que separa a África da Europa, passa por aqui, entra no mar Mediterrâneo, passa por cidades como Marsella, Gênova, e vem pelo mar até chegar na ilha de Chipre e depois em Jerusalém, tá? A quarta cruzada está mais em rosa, né? O que é que ela vem? Ela sai da Itália, de Veneza, ela desce aqui pelo mar Mediterrâneo e sobe e vai até Constantinopla. Essa não foi até Jerusalém, foi até Constantinopla. Foram, na verdade, 8 cruzadas, mas nós só vamos nos deter nessas 4, que foram as mais importantes, ok? Só essas 4. Teve também uma cruzada das crianças, porque depois que os adultos viram que não tinham tido muito resultado, 2 crianças convocaram um monte de menino e foram também para essas cruzadas lá em Jerusalém. Era só menino, pequeno, adolescente. O que aconteceu? Muitos morreram no meio do caminho, os que chegaram lá foram vendidos como escravos e essa cruzada também não resultou em nada, é chamada Cruzada das Crianças, ok? Agora,
vamos para cá, para esse outro quadro importante, falando o que aconteceu nessas 4 primeiras cruzadas. A primeira cruzada foi liderada por nobres de várias partes da Europa e conseguiu conquistar Jerusalém. Essa aí conseguiu ainda, mas foi por pouco espaço de tempo. Ela aconteceu entre 1096 e 1099. A segunda cruzada aconteceu entre 1147 e 1149, veja que foram 2 anos. O que aconteceu nessa segunda cruzada? Foi comandada pelo rei da França e pelo imperador da região onde hoje é a Alemanha. Os líderes se desentenderam e a expedição foi derrotada pelos muçulmanos. Quer dizer, já não sabiam lutar direito, ainda mais a liderança batendo cabeça, não deu certo. A terceira cruzada aconteceu de 1189 a 1192. Foi chefiada pelos reis da França e da Inglaterra e pelo imperador da região onde hoje é a Alemanha, certo? E aí o que aconteceu? Os cruzados estabeleceram um acordo com os muçulmanos nessa terceira cruzada, que na época haviam reconquistado Jerusalém, certo? O acordo permitiu aos cristãos realizarem peregrinação a Jerusalém novamente. Pelo menos isso. Fizeram um acordo de que os muçulmanos deixassem eles irem visitar o túmulo de Jesus, principalmente, não é? E fazer as suas preces e suas penitências. E a quarta cruzada, essa cruzada foi motivada principalmente por interesses econômicos. Os comerciantes de Veneza ajudaram os cruzados, fornecendo navio, alimento, dinheiro. Em troca, exigiam que os cruzados atacassem a cidade que também era cristã, Constantinopla, porque os comerciantes da cidade eram seus concorrentes no comércio. Assim foi feito. Ou seja, o Papa da época, Inocêncio III, que era o Papa, Inocêncio III foi Papa de 1198 a 1216, convocou essa cruzada para atacar os próprios cristãos em Constantinopla, ambicionando o domínio daquela cidade e do comércio. Quer dizer, cristãos lutando contra cristãos. Ao invés de eles lutarem contra os muçulmanos, eles foram lutar contra o próprio povo dele. Também não deu certo, né? Então, a cruzada, essas cruzadas foram muito importantes e nós vamos ver o resultado delas, tá? Os resultados que elas trouxeram, as cruzadas: o aumento do comércio entre o Ocidente e o Oriente e entre as várias regiões da Europa. Ou seja, fortaleceu o comércio. Por causa desse movimento, o comércio foi muito forte, tá? A maior participação dos europeus, especialmente dos italianos, no rico comércio, especiaria e artigos de luxo lá da parte oriental pelo mar Mediterrâneo. Então isso também foi muito importante. E a letra C, o enfraquecimento da nobreza guerreira, que se endividou e perdeu parte dos seus membros nas cruzadas. Então, daí foram alguns resultados desse movimento, tá bom? Então aprendemos hoje que as cruzadas foram importantes para o comércio, né? Para que os cristãos pudessem voltar a peregrinar em Jerusalém. Agora, para terminar o exercício, né? Número 1, por que as cruzadas foram convocadas? Lá tem mostrando, defina cruzadas, a definição desse movimento, quais os tipos de pessoas que participaram das cruzadas, tá? Quais os motivos pelos quais as cruzadas foram convocadas, por que esse movimento recebeu o nome de cruzadas, certo? E cite alguns resultados dessas cruzadas, ok? Então, a nossa aula termina aqui, até a próxima aula, quando estaremos juntos novamente.